Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma atividade deste evento, no qual estamos comemorando os 40 anos da Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nessa mesa redonda, nós vamos abordar a bioética no enfrentamento da pandemia por Covid-19. Sou Lisiane Pasquim, professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, adjunto da coordenação do Grupo de Enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e agradeço o convite da comissão organizadora para moderar essa mesa. A gente sabe que a bioética, nesses tempos de pandemia, ela é um tema de grande relevância e ela tem um papel transversal, seja na perspectiva da saúde da coletividade, seja no cuidado da saúde dos indivíduos, e ainda quanto à condução e ao acesso, né, a todos esses resultados de estudos que buscam as melhores alternativas, tanto para a prevenção quanto para o tratamento da Covid-19. Nessa mesa redonda, nós vamos contar com 3 pessoas renomadas para falar sobre esse assunto, e nos sentimos muito honrados e agradecidos com a presença de vocês. Teremos, então, a professora Aline Santana de Oliveira, que vai abordar os direitos humanos em saúde frente à pandemia. A professora Aline é pesquisadora visitante do Instituto Bonaveiro de Direitos Humanos da Universidade de Oxford, professora credenciada do Programa de Pós-Graduação em Bioética da Universidade de Brasília e advogada da União. Teremos também o nosso conhecido professor Dr. José Roberto Goldin, que vai abordar o tema bioética clínica em tempos de Covid. O professor Goldin é biólogo, mestre em educação, doutor em medicina na área de clínica médica, chefe do serviço de bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor do programa de pós-graduação em medicina em ciências médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A seguir, o doutor Jorge Venâncio vai abordar o tema governança em pesquisa sobre a Covid-19. O Dr. Jorge Venâncio é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. Cada um dos palestrantes terá 15 minutos e, ao final, nós vamos disponibilizar mais 15 minutos para as perguntas. Então, convidamos todos vocês que estão nos assistindo para postarem as suas perguntas no chat durante a mesa redonda, que a gente vai ter 15 minutos, então, ao final. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos ilustres palestrantes, agradeço a presença de todos da mesa e passo a palavra à professora Aline, então, para iniciar a sua fala. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, professor Goldin, doutor Jorge, doutora Lisiane, né? Antes eu gostaria de agradecer ao convite feito pelo professor Goldin, né? Professor Goldin, é uma honra estar aqui nessa mesa. Tanto admiro o professor, né? Uma figura para mim importante para a bioética brasileira. Também é uma honra estar aqui, né, nesses 40 anos da Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, muito obrigada. Eu vou só um momento, que eu já vou aqui inserir minha projeção. Bem, o meu tema é sobre os aspectos referentes aos direitos humanos, né, no contexto da pandemia da Covid-19, e eu vou enfocar os direitos humanos sobre a perspectiva do paciente. Importante dizer que, desde o início da pandemia, os órgãos de direitos humanos, eles começaram a se debruçar sobre a temática e a produzir documentos referentes aos impactos da pandemia nos direitos humanos e como que os direitos humanos deveriam ser utilizados como um referencial, como um guia para os estados no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, temos documentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do Conselho da Europa,
ou seja, e inclusive de praticamente todos os relatores especiais da ONU de direitos humanos também produziram, né, documentos acerca da temática. E esses documentos, então, eles serão utilizados como base, né, para essa apresentação e além de outras pesquisas. Então, nesse âmbito, né, dessa produção desses documentos, se produziu um consenso, né, de que a Covid-19, a pandemia, ela não é uma crise de saúde apenas, né, ela é uma crise de saúde, é uma crise econômica e uma crise humanitária. Então, a resposta à pandemia da Covid-19, ela tem que contemplar o amplo espectro de direitos humanos, considerando os direitos civis, políticos, os direitos sociais, econômicos e culturais. A Michelle Bachelet, atualmente, né, ela é a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos e ela também vem se pronunciando reiteradamente sobre os impactos dos direitos humanos, né, na Covid-19 e vice-versa, né, na pandemia da Covid-19 e vice-versa, ou seja, e o impacto também da pandemia, né, na fruição dos direitos humanos. Então, se produziu também um consenso de que a dignidade humana e os direitos humanos devem estar à frente desse esforço global, né, dessa cooperação que deve ser, né, feita e vem sendo feita em certa medida para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, e essa cooperação, e aí perpassa por várias temáticas da pandemia, inclusive a temática, né, da vacina, a temática, né, da restrição de direitos, como vamos falar no próximo, né, daqui a um momento, e essa ampla, né, concertação feita pela comunidade internacional na resposta à pandemia da Covid-19, ela deve ter como balizador os direitos humanos. E considerando também que esses direitos humanos, eles são permeados por interesses coletivos, né? É importante dizer que os direitos humanos, eles não têm apenas uma perspectiva individualista, embora o foco seja no indivíduo, mas interesses coletivos também são considerados do ponto de vista dos direitos humanos. Então, essa apresentação, ela parte do pressuposto de que os direitos humanos, eles são os balizadores éticos para a tomada de decisão, seja tomada de decisão pela comunidade internacional, e aí envolvendo os vários órgãos e agências, né, como a OMS, também, né, também faz parte do sistema ONU e desse amplo compromisso que a comunidade internacional fez em torno dos direitos humanos. Eu, particularmente, aqui vou enfocar os direitos humanos do paciente, né, porque se eu fosse, né, direitos humanos, ele perpassa por várias temáticas, né, referentes à pandemia, mas aqui eu vou enfocar os direitos humanos dos pacientes, entendendo o paciente, aquelas pessoas, né, que se encontram sobre cuidados em saúde no contexto da pandemia da Covid-19. Então, esses direitos humanos dos pacientes, eles vão ser abordados sobre uma dimensão, a partir de uma dimensão da emergência, ou seja, direitos que eles são colocados, eles são acentuados quando a gente lida com uma questão de emergência extraordinária, e também a dimensão da normalidade, ou seja, o que a pandemia da Covid-19, ela é uma crise, né? Ela é algo realmente, né, obviamente, lamentável, entretanto, pode também ser entendido como uma oportunidade para que se aprenda algo e se extraia algo dessa crise humanitária. E aí pensar, né, para além da dimensão da emergência, também a dimensão da normalidade, ou seja, o que do ponto de vista do que se extrai dessa crise humanitária, o que se extrai para se refletir sobre os cuidados em saúde, particularmente sobre os direitos dos pacientes, né? E como que se pode se pensar uma nova cultura nos cuidados em saúde a partir dessa, né, entendendo isso como uma oportunidade. Alguns princípios de direitos humanos foram considerados, foram construídos como balizadores da resposta à pandemia da Covid-19. Esses princípios, então, eles se aplicam a esse momento, inclusive, né, a um momento, digamos assim, de nova normalidade, né, ao auge da pandemia, mas também ao momento digamos assim, dessa nova normalidade, desse novo normal. Então, um dos princípios é não deixar ninguém para trás, né? Toda a resposta à pandemia da Covid-19, e seja uma resposta nesse momento, né, futura, ela tem que ser uma resposta inclusiva. Ninguém pode ficar para trás. Ou seja, pessoas em situações de vulnerabilidade acrescida, né, países com maior vulnerabilidade
têm que ser incluídos e têm que ser considerados nessa resposta à pandemia da Covid-19. Então, no âmbito dos direitos humanos, desses órgãos, se construiu esse lema, né? Não deixar ninguém para trás. Um outro princípio é o engajamento ativo dos afetados, ou seja, todas as políticas públicas, medidas adotadas devem ter a participação das pessoas que serão afetadas por elas, né? Isso é um princípio muito importante da democracia e um princípio também dos direitos humanos, que é o princípio da participação das pessoas afetadas. Um outro princípio é o confronto da desigualdade, né? Se o vírus ele afeta todos por igual, mas as consequências as consequências dos impactos da Covid-19 eles não afetam, né? Não repercutem sobre todos por igual. Então, as desigualdades estruturais, as discriminações estruturantes, elas vão ser, sim, né? Digamos assim, um componente para a desigualdade, né? Dos efeitos que a pandemia causa sobre as pessoas. Então, é muito importante considerar de que estamos todos no mesmo barco, mais ou menos, né? Estamos todos no mesmo barco, mas o barco é diferente, né? Então, é diferente. Então, é importante considerar as desigualdades. A valorização da rede de suporte social, ou seja, a resposta à pandemia da Covid-19 não é uma resposta só do setor saúde, né? Ela é uma resposta de uma rede de proteção social, de assistência social, de benefícios sociais, ou seja, a pandemia da Covid-19 ela fez emergir uma concepção de que é preciso resgatar e consolidar uma ideia de estado de bem-estar social, ou seja, o Estado ele tem que fornecer esse aparato, essa rede, para se dar uma resposta, né, a contundente e eficaz à pandemia da Covid-19. Então, é uma valorização da rede de suporte social. E um outro princípio, que é o cuidado centrado na pessoa, ou seja, a pessoa, muitas respostas são coletivas, muitas medidas são coletivas, mas a pessoa, e aí é muito importante focar, né, essa pessoa com as suas vulnerabilidades específicas e como que essa rede de proteção social vai atender e vai considerar a pessoa, né? Então, diante da dimensão da emergência, eu vou ressaltar aqui alguns direitos humanos dos pacientes na dimensão da emergência e alguns direitos humanos dos pacientes na dimensão da normalidade. Temos o direito à confidencialidade dos dados pessoais, né? Então, o que eu vou apontar aqui? Alguns direitos que foram relativizados no contexto dessa resposta à pandemia e importante dizer quais são os parâmetros dessa relativização do ponto de vista de direitos humanos. A confidencialidade dos dados pessoais, né? Notificação compulsória é uma forma de relativização dessa confidencialidade, aplicativos de rastreamento, alguns estados, né, como a China, adotaram medidas mais invasivas do ponto de vista da privacidade, da confidencialidade de dados, como uma resposta à pandemia. Tá? Direito à liberdade do paciente, como medidas de quarentena e isolamento, né, são medidas previstas no Regulamento Sanitário Internacional e que são, sim, elas são, né, restritivas da liberdade. Direito à privacidade também, como, por exemplo, a utilização da máscara, né, é uma restrição, uma limitação do direito à privacidade. Esses direitos, eles se encontram relativizados a partir do interesse coletivo. Como em direitos humanos se faz essa reflexão? Né? Os princípios de Siracusa são princípios estabelecidos pela ONU desde 1994. Os princípios de Siracusa eles são utilizados para restrição de direitos humanos, né, diante de situações de emergência. Então, essa reflexão, né, sobre como restringir direitos humanos no contexto de emergência, isso é feito desde a década de 90 no âmbito dos direitos humanos. E há um certo consenso, né, e isso não é algo que é tão dramático assim do ponto de vista de direitos humanos, de que os interesses coletivos, sim, são justificativos para a restrição de direitos humanos. Então, há um consenso amplo em torno disso. A questão maior é como que essas restrições elas vão ser efetivadas, né? Então, lógico que não são todos os direitos humanos que podem ser derrogados, né, como se fala do ponto de vista técnico, né? Não é isso, né? Alguns direitos humanos eles são inderrogáveis, como, por exemplo, o direito à vida, o direito de não ser torturado. Entretanto, esses direitos humanos aqui, que eu apontei, eles são passíveis de derrogação. E aí, eu não vou entrar, né, no detalhe dos princípios de Siracusa, mas
essa derrogação de direitos humanos em situações de emergência, ela pressupõe alguns critérios, como essa derrogação ela tem que estar prevista em lei, tem que haver um interesse coletivo que a justifique, essa derrogação ela tem que ser feita pelo meio menos restritivo, ou seja, se eu tenho duas opções, duas medidas, para se alcançar o mesmo objetivo, que é o interesse coletivo, que é a saúde pública, há que se fazer uma opção pelo meio menos restritivo. Além disso, na efetivação dessa derrogação, dessa limitação, ela tem que ser feita de forma não arbitrária e não discriminatória. Então, na dimensão da emergência, se aplica esses princípios de Siracusa, que são princípios balizadores da restrição de direitos humanos em contextos de emergência. E na dimensão da normalidade, eu tenho direito à informação, e aí eu estou falando o que a gente pode aprender com a crise, né, uma oportunidade para que a gente aplique aos cuidados em saúde. Então, o direito à informação para o paciente, informação acessível de qualidade, baseada em conhecimento científico, direito à confidencialidade dos dados pessoais, ou seja, embora eu possa restringir esse direito à confidencialidade, lembrando que tem que haver um interesse coletivo para essa restrição, não meramente a pandemia por si só, ela não é, né, o motivo, tem que haver um interesse coletivo naquela medida específica. O direito de não ser discriminado do paciente. Então, por exemplo, na discussão sobre acesso a leitos de UTI, em alguns países se viu, né, a gente constatou medidas discriminatórias em relação a pacientes idosos. O direito à autodeterminação dos pacientes, também discussões emergiram da pandemia sobre diretivas antecipadas, sobre ajudas decisionais, ou seja, como apoiar esse paciente na tomada de decisão. Então, também se viu, essa discussão também foi colocada, e também o direito de recusa do paciente, também se colocou essa discussão sobre recusa do paciente. Além disso, o direito de não ser submetido a tratamento desumano e degradante, ou seja, tratamento que amplie o sofrimento psíquico do paciente, e nós, né, nos deparamos com questões referentes ao dizer adeus, ao direito ao acompanhante, ao direito de visita, projetos de lei sobre visita virtual, ou seja, como que esse paciente ele é visto de uma outra perspectiva, né, com as suas relações, e como que as suas relações familiares, humanas, são importantes para esse paciente. Então, para finalizar, a visibilidade, né, do tema, ou seja, esse tema do paciente, dos direitos desse paciente que emergiu com a pandemia da Covid-19, paciente visto no contexto dos seus laços familiares, nas suas demandas afetivas e nas necessidades do paciente, como de dizer adeus, como ter a família, como ter visita, né, que isso extrapola o cuidado médico. Também uma discussão que, rapidamente, sobre a lógica, né, dos sistemas de saúde, uma lógica que deve ser centrada na pessoa e não uma lógica centrada no consumo ou na saúde como um bem de mercado. E a questão, né, dessa nova normalidade ser uma oportunidade para se refletir sobre esses pontos que eu coloquei. E, por fim, né, lembrando que a crise da pandemia da Covid-19 é uma crise humanitária, não é uma crise apenas de saúde, e que princípios e valores, né, que são colocados pelos direitos humanos, como a pessoa humana no centro, como a dignidade, devem ser os norteadores, né, do enfrentamento dessa crise. Agradeço a oportunidade, muito obrigada. Muito obrigada, professora Aline, pela sua brilhante explanação, falando para a gente aí sobre os direitos humanos enquanto balizadores éticos, né? E abordando tanto a dimensão da emergência quanto a dimensão da normalidade em frente a essa pandemia que a gente vem enfrentando. Passo a palavra ao professor Goldin.
Bom, queria agradecer muito o convite, dizer que é um prazer estar aqui com a Aline, que nos deu essa bela apresentação, poder estar com o Dr. Jorge, que tem sido uma referência de adequação na condução dos trabalhos da CONEP, dizer que essa situação tem sido um desafio para todos e que nós temos uma perspectiva fantástica pela frente em termos de condução dessas discussões, né? De que as questões todas que envolvem a pandemia têm sido um grande desafio para todos nós e de que essa situação das questões todas envolvendo as atividades mais diferenciadas, né, da bioética nessas atividades, tem sido um enorme desafio para todos nós. No Hospital de Clínicas, nós entramos em regime de atendimento da pandemia como tal, né, quando o hospital mudou a conformação, na semana 12, né, a semana 12 foi aquela semana do dia 12 ao 19 de março, foi quando todo o pessoal que trabalha, né, da área de bioética e toda a coordenação de pesquisa, para ser mais específico, nós todos começamos a trabalhar de forma remota, e a partir desse trabalho remoto se começou a ter essa dimensão e o medo que a gente tinha no início de que a gente diminuiria, né, a disponibilidade daquelas atividades que a gente desenvolve desde 1994 no hospital com as consultorias de bioética, e que sempre o nosso modelo foi chamado de bioética de corredor. Ou seja, nós sempre caminhamos ao longo do hospital junto com as equipes, a gente sempre teve uma atividade extremamente voltada para a inserção da bioética na prática diária dos profissionais de saúde. A gente não queria que, né, desde o início do programa, que a bioética fosse vista como uma outra coisa, mas que ela fosse entendida como um elemento do processo de tomada de decisão das equipes assistenciais e da própria instituição. Eu vou mostrar para vocês o nosso painel de controle, que é um painel que a gente mantém ele atualizado sempre, né? Ele é o espelho do banco de dados das consultorias. Ele agora foi todo reformatado em função da Lei Geral de Proteção de Dados, que ele já está agora plenamente adequado, então a gente está com dados que não permitem identificação mais de forma alguma dos pacientes. E se vocês olharem, esse aqui é um gráfico muito estranho, né, mas que é importante para nós, para a gente poder ver essa questão da variação semanal das consultorias. E vocês veem que nessa semana aqui, foi a semana que nós tivemos, a semana 29, que nós tivemos o maior número de consultorias numa semana de toda a história do programa, que foram 32 consultorias numa única semana. Ou seja, foi um enorme esforço de tentar resolver essas questões. Vocês veem que até agora, né, faltando ainda quase um mês e meio para o fim do ano, nós já ultrapassamos o número de consultorias anuais de qualquer ano anterior a este, né? Nós já estamos com 658 consultorias. Esse gráfico aqui de baixo demonstra a participação das consultorias institucionais. E aqui fica um dado que é importante de poder compartilhar com vocês. Notem que as consultorias de pacientes elas estão quase no mesmo nível, considerando só da semana 12 até a semana atual, que nós estamos na semana 47, desculpe. Mas notem a discrepância do dado das consultorias institucionais. No ano passado inteiro, nós tivemos 26 demandas de consultorias da instituição e esse ano já foram 194. Ou seja, de como a preocupação institucional a respeito dos aspectos éticos e bioéticos envolvidos no enfrentamento da pandemia. E aqui que está a diferença notável, se vocês forem ver. No mesmo período do ano passado, eram 300 consultorias e esse ano já são 437. Ou seja, efetivamente a pandemia gerou um aumento de demanda e uma das questões que nós queríamos entender melhor era justamente essa aqui, de que durante o período da pandemia, as consultorias institucionais
predominantemente foram relativas à Covid. Mas notem que quando a gente vai para as consultorias de paciente é uma inversão. Nós continuamos atendendo mais consultorias de bioética clínica dirigidas a pacientes, envolvendo pacientes não Covid. Porque esse é o outro lado que as pessoas às vezes esquecem, né? A Covid acrescentou uma demanda, mas não substituiu uma demanda. Ou seja, o nosso hospital continuou funcionando, né, para atender as demandas de pacientes que infartam, de pacientes que têm AVC, de pacientes que têm câncer, de pacientes que têm filhos, né? Todas as demandas usuais do hospital nós continuamos atendendo. E esse acúmulo de situações envolvendo os pacientes que não são COVID é claramente uma função de quê? De que o hospital continuou funcionando como funcionava normalmente, né? O número de consultorias aumentou, a gente está com a média de pacientes por mês tem se mantido, e o que é interessante é que nós conseguimos baixar quase pela metade a mediana do tempo de resposta. Ou seja, a gente demorava em média 9 horas para responder uma consultoria e nós estamos fazendo isso agora em 5 horas. Isso é fácil de explicar pelo seguinte: antes, durante os finais de semana, a gente não tinha acesso ao sistema de prontuários remotamente. Então, se uma consultoria entrava no final da tarde de sexta, ela ia ser respondida só na segunda de manhã. A partir do dia 17 de março, que foi quando nós conseguimos, por um esforço hercúleo, né, do pessoal da área de TI do hospital, que conseguiu nos disponibilizar o acesso remoto com todas as garantias de segurança, de confidencialidade dos dados, e o sistema, por incrível que pareça, se tornou mais seguro ainda pela incorporação de tecnologias de segurança, nós estamos tendo acesso aos dados dos pacientes remotamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E uma coisa que é interessante é ver assim, nesses anos todos do programa de bioética, eu me lembrava que antes de março desse ano, talvez não mais de 5 ou 6 vezes, eu tinha sido chamado para atender consultorias no domingo, por exemplo. Porque o pessoal acabava esperando para fazer na segunda, porque sabia que nós não estávamos ativos, né, nessa discussão. E o que acabou acontecendo agora? Eu não tive nenhum domingo que não tivesse algum chamado, né? Ou seja, realmente essa questão da rotação das atividades pegou a todos nós. A gente está em prontidão constante, se vocês forem pensar. E as pessoas também estão muito carentes da gente poder fazer essas discussões em tempo real, e isso fica muito claramente demonstrado. Eu vou só mostrar para vocês um dado anterior, que é que a idade média dos pacientes que são referentes nessas consultorias, vocês veem que é uma idade baixa, que é 27 anos, mas um desvio padrão enorme, para mostrar que a gente atende realmente desde os bebês até os pacientes da clínica geriátrica. Ou seja, a gente tem no nosso grupo desde recém-nascidos até pessoas com mais de 100 anos que nós temos atendido no hospital. Existe um equilíbrio entre as demandas de sexo masculino e feminino, né? Tem um leve aumento no masculino, mas que não é nada significativo. O que me interessa mostrar para vocês é esse dado aqui agora. Que temas têm sido esses que nos demandam as consultorias? Aqui na nuvem de palavras fica mais fácil de entender. Vocês veem que, sem dúvida nenhuma, o tema da decisão é o que mais nos chama. É de nós darmos suporte para as equipes. Nós temos a missão das consultorias de bioética do hospital é auxiliar as equipes a tomarem decisão. Jamais tomar decisão em vez de, mas sempre auxiliando, dando argumentos, fazendo uma reflexão nesse sentido. Vocês veem que o segundo grande tema é privacidade. Privacidade foi uma questão fundamental durante o primeiro momento de enfrentamento da Covid, por algumas questões que se associam às de comunicação. Quando o hospital teve que tomar uma medida fundamental de proteção para todos, dos pacientes, para os familiares, para os profissionais,
de que não seriam permitidas mais visitas nas unidades Covid, principalmente na UTI Covid, se gerou um grande problema, que era como fazer a comunicação com os familiares, como fazer essas questões das visitas, né, para as pessoas poderem ver os seus familiares que estavam internados. E o pessoal da UTI, junto conosco, né, junto com o pessoal da... Foi um mutirão fantástico. Nós podemos contar com a participação de pesquisadores de fora do hospital que nos auxiliaram em algumas questões técnicas de comunicação à distância. E nós armamos um sistema de comunicação de que as equipes da própria CTI, no primeiro momento, passavam informações para as famílias por videochamada ou por chamada de áudio. Aquilo que era uma proibição uma semana antes passou a ser a nossa obrigação a partir de então. Aquilo que a gente tinha como uma boa conduta, que era jamais dar esse tipo de informação por via telefônica, passou a ser o nosso canal de comunicação formal com as famílias. Chegou um determinado momento que a pressão da COVID, do atendimento da Covid na UTI era tão grande, as equipes já estavam trabalhando em turno de revezamento, já não tinha mais a figura do rotineiro, era tudo trabalhando em ritmo de plantão, e as atividades de comunicação estavam tirando da beira do leito pelo menos 2 horas por dia os profissionais de saúde. Porque as famílias conversam mais durante a ligação telefônica do que presencialmente. É mais constrangedor terminar o processo de comunicação à distância. As famílias estão muito mais ansiosas. E aí se teve a ideia de chamar médicos do hospital, sejam professores da Faculdade de Medicina, sejam médicos contratados, que se voluntariassem a colaborar nessa tarefa. E foi uma resposta emocionante, porque nós tivemos mais de 70 médicos que se voluntariaram para fazer essa atividade, e ela tem um componente delicado, que quem assume a comunicação vai comunicar 7 dias por semana. Mesmo no sábado ou no domingo, ele vai ter que fazer a comunicação com essas famílias. Isso foi um diferencial fantástico, né? Nós chegamos a ter os voluntários comunicando mais da metade das famílias da UTI, e o nível de confiança das famílias, por incrível que pareça, aumentou com as chamadas telefônicas. Por quê? Porque as pessoas tinham mais tempo, e era sempre a mesma pessoa que falava todos os dias. Ao contrário das interações nas unidades, que algum membro da equipe fala num dia, que outro fala no outro. E tinha também uma outra questão. Esse grupo de professores e de contratados, na sua maioria, eram pessoas bem mais experientes e que acabaram, de certa forma, tendo essa visão assim para as famílias, aparentemente de pessoas mais confiáveis, vamos chamar assim. E um dos grandes desafios que nós pensamos era como que nós comunicaríamos óbitos por telefone. E, por incrível que pareça, isso tem sido muito, muito mais tranquilo do que a gente pensava, em função de quê? Do vínculo pregresso. Na medida que esse vínculo de confiança se estabeleceu, essas comunicações têm sido atenuadas. Ou seja, essa questão da privacidade, da decisão, da comunicação, para nós foi um gigantesco desafio que foi enfrentado, e a gente teve que dar suporte, né, para todas essas atividades. Lembrem que esse tipo de atividade o CFM proibia de fazer. Nós tivemos que ter todo um investimento do hospital, das equipes, dos profissionais, para ressignificarem essas relações. Só para dar um dado, que às vezes as pessoas não pensam, nesse período Covid, o hospital deu mais de 32 mil consultas por via de teleatendimento dos profissionais. E aquilo que era impensável de colocar no ar em fevereiro desse ano, passou a ser a rotina durante um bom tempo nesses atendimentos. A exceção passou a ser o atendimento presencial e a rotina passou a ser o teleatendimento. Eu acho que essas questões todas de comunicação, de privacidade, são fundamentais. A gente tem tido um enorme desafio com pacientes de alta visibilidade social que internam no hospital, né? A pressão da imprensa querendo
informações, nós rotinizamos, e essa nossa rotina está funcionando sem problema nenhum, né? De boletins diários dados pela direção do hospital, as equipes estão sendo protegidas do assédio da imprensa, ou seja, a gente tem conseguido, mesmo nessas situações de altíssima visibilidade, fazer uma proteção efetiva da privacidade dos pacientes e evitar a exposição dos profissionais também a situações de constrangimento, de terem que ficar reiterando para um repórter que eles têm um vínculo com o paciente que exige deles um dever de confidencialidade e que ele vai dar uma entrevista onde ele não vai poder dizer nada. Então, é melhor não dar entrevista, né? Mas ele não pode dizer que não, porque fica muito antipático. Então, nós, como instituição, como bioética, assumimos esse papel, e aí o pessoal da comunicação tem sido parceiro maravilhoso nessas atividades. Nós pensamos que nós teríamos muito mais problemas na alocação de recurso, mas aí entrou uma questão fundamental, que foi ter se preparado bem, foi ter discutido isso com as equipes previamente, e em vez de pegar isso no fogo da discussão da tomada de decisão caso a caso, já ter pensado em critérios mais amplos, né? Quando a gente ajudou o pessoal da Associação Brasileira de Medicina Intensiva a pensar naqueles critérios de alocação, que depois a Associação Brasileira de Medicina de Emergência também elaborou aqueles documentos mais amplos que o Brasil gerou nessa área, as questões de família estão sendo, e as questões sociais, um enorme desafio, né? Aquela questão que a Aline colocou, mais do que qualquer coisa, nós estamos perante uma gigantesca crise humanitária. Se a gente pega os pacientes que não têm diagnóstico COVID, a COVID os alcança nessa questão humanitária, né? Os pacientes que não têm o diagnóstico de COVID, eles têm um efeito colateral da COVID na sua assistência em função das restrições das famílias. Nós temos um grande número de pacientes que as famílias abandonaram no hospital. As famílias têm medo de vir ao hospital. Foi uma chance de se descartar, infelizmente, né, de pessoas. E são coisas que a gente tem tido, né, bastante questões. E uma coisa só que, para terminar, que eu gostaria de ressaltar, foi o desafio de ver como a gente conseguiu trabalhar bem com essas questões de tomada de decisão com vontades e desejos dos pacientes, né? As questões das diretivas antecipadas de vontade, as questões de pacientes que tomam decisões dentro da UTI, de que eles comunicaram à equipe dizendo, olha, chega, eu não quero mais, eu estou no meu limite, isso aqui virou já uma coisa que eu não quero ser reentubado, não sei o quê, e com toda a barreira das famílias estarem longe da gente fazer essa mediação, e isso foi um enorme desafio. E isso, de novo, é aquela velha história, né? O misto da sorte e da preparação. A gente teve muitas situações que o acaso nos ajudou, por exemplo, a própria pandemia, né, nos gerou todas as situações, mas estando bem preparado, as equipes estando com uma qualificação já de discutir coisas de bioética, de estarem familiarizados com decisões antecipadas de vontade, de todo mundo no hospital, né, seja o pessoal da área administrativa, de apoio, da enfermagem, das múltiplas profissões da saúde, ter uma forte tradição de treinamento nessas questões de privacidade e confidencialidade, ajudou a gente ter um bom enfrentamento para essa questão. Esse painel está disponível, é só entrar na página de bioética, né, do nosso grupo de pesquisa, ele está lá, ele é atualizado de 5 em 5 minutos com as consultorias que entram, né? E tem, então, uma maneira da gente poder também transformar isso devolver para a comunidade esses dados, para saber que existem esses tipos de situações e que a gente está enfrentando essas questões, né, de uma forma adequada, talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas que a resposta foi impressionante do sistema de saúde, se vocês forem pensar, né? A gente não teve no Brasil tantas situações quanto a Europa enfrentou, né? A gente não teve situações tão dramáticas de tomada de decisão quanto o pessoal na Lombardia teve, né? E com tomadas de decisões tremendamente equivocadas que eles tiveram naquele momento lá. Então, acho que esse é um desafio
que a gente tem e como é que a gente vai enfrentar daqui para frente, como é que a gente vai conseguir incorporar essas dimensões, os novos desafios da bioética em termos de alocação de recursos das vacinas, essas questões todas que estão aí emergindo, né? E de como é que a gente consegue manter essa discussão num plano de racionalidade. Eu acho que esse talvez tenha sido o maior desafio para todos nós, é manter essa discussão num plano racional, saindo dessa questão meramente ideologizada que se teve ao longo de toda a pandemia. Era isso? Obrigado, Lisiane. Muito obrigada, professor Goldin. Foi muito legal a gente poder dar visibilidade a essa inserção da bioética, né, na prática diária aqui do hospital. Muito interessante também a gente poder conhecer o dashboard desenvolvido, né, do trabalho e demonstrando aí os novos desafios que a pandemia nos trouxe, além de todas as demandas usuais que vocês já vivenciam no dia a dia. Passo já a palavra, então, para o doutor Jorge Venâncio. Bom dia a todos, bom dia, doutora Lisiane. É uma satisfação aqui estar com todos vocês. Bom dia, doutora Aline, o doutor Goldin. É um prazer muito grande estar nessa mesa redonda conjunta com vocês. Queria agradecer a gentileza do convite aí do HCPA e dizer o seguinte: a pandemia para o sistema CEP-CONEP seguramente foi um grande desafio, né? Em primeiro lugar, porque nós não podíamos trabalhar com uma situação gravíssima de sanitária que o país entrou, como se nós estivéssemos numa situação de normalidade. Seria uma atitude totalmente insensível, burocrática, etc., né? Então, o primeiro desafio foi conseguir responder nos prazos adequados a essa situação. Nós, já no primeiro momento, né, a OMS decretou a emergência internacional dia 30 de janeiro, nós já no dia 31 decidimos centralizar as tramitações de Covid na CONEP e passamos a trabalhar com câmaras virtuais a partir daí, né? E as câmaras foram muito ativas, né? Nós já estamos hoje com mais de 700 projetos de pesquisa sobre Covid aprovados na CONEP, sendo 250 aproximadamente de ensaios clínicos, né? E já passamos de 250 câmaras virtuais realizadas, né? Para ter uma ideia do volume de trabalho. Nos períodos mais intensos, inclusive, chegamos a reunir fim de semana, sábado, domingo, feriado, etc. Foi esse o ritmo de trabalho que foi necessário. Bom, o que isso causou? Quer dizer, nós conseguimos um prazo médio de resposta de 7 dias para o conjunto dos projetos Covid, o que é uma melhoria substancial em relação ao prazo que a gente trabalhava numa situação de normalidade, que estava em torno de 25 dias, mais ou menos, o tempo de tramitação na CONEP. E, além disso, nos projetos mais importantes, nas pesquisas de vacinas, nas pesquisas de medicações mais importantes, etc., o prazo esteve bem abaixo dos 7 dias. Geralmente, 2, 3 dias, nós conseguíamos dar uma resposta para o projeto de pesquisa apresentado. E isso sem afrouxar absolutamente em nada os critérios rigorosos de proteção do participante de pesquisa, que é a função básica do sistema. Então, a gente tinha de ser ágil, mas, ao mesmo tempo, ser cuidadoso. Esse era o desafio que estava colocado e que conseguimos enfrentar com bastante dedicação. Isso passou por a CONEP, de uma certa maneira, claro que com características um pouco diferentes de quem estava na linha de batalha lá na frente, mas nós nos consideramos, de uma certa maneira, também na batalha do enfrentamento da pandemia, né? Na retaguarda, mas com um compromisso semelhante. Esse foi o espírito com que o conjunto colegiado trabalhou e que faz ele hoje estar com um sentimento, acho que bastante de orgulho de ter se comportado dessa maneira e ter colaborado no enfrentamento da pandemia com o que estava ao seu alcance. Muito bem. Quais são os problemas que a gente viu principalmente e aonde teve centrada a nossa atuação, né? Primeiro, queria situar um pouco a situação colocada.
Nós, tradicionalmente, nos períodos habituais, tínhamos uma quantidade de projetos oriundos de pesquisas que tinham origem no exterior bastante importante, né? E foi uma coisa que nos chamou a atenção, que nesse período da pandemia isso se inverteu completamente. Quer dizer, no período inicial até junho, nós tivemos mais de 90% dos estudos apresentados à CONEP de origem dos pesquisadores brasileiros. Depois de julho, o setor internacional começou a ter uma presença um pouco maior, mas ainda assim não chegou a 20% do total de estudos, para vocês terem ideia. Quer dizer, então nós tínhamos a comunidade científica brasileira vindo de um período de corte de verbas da ciência e tecnologia, corte de bolsas e tudo mais, mas apesar disso a resposta que foi dada à pandemia foi uma resposta extremamente vigorosa. E consideramos, evidentemente, isso uma coisa muito positiva. Por outro lado, isso ocasionou que, em algum nível, embora a gente exigisse experiência mínima de ensaios clínicos da parte do pesquisador responsável e tudo, mas esse grau de experiência não era ainda totalmente completo, digamos assim. E foi necessário que a gente fizesse um processo que nós procuramos fazer o mais educativo possível. Quer dizer, nós só não aprovamos os projetos que a gente via que estavam muito precários realmente. Quer dizer, no restante dos casos, a nossa iniciativa foi de fazer pendência, não resolveu totalmente, novamente pendência. Teve casos que teve 4 vezes pendência, para vocês terem ideia, né? Mas procuramos aproveitar todo o esforço que estava sendo realizado o máximo possível, né? Claro que garantindo segurança e direito dos participantes de pesquisa. Essa é a base de onde se trabalha. Muito bem, quais foram as questões centrais que foram polêmicas, digamos, nesse período? Primeiro, os estudos precisavam ter segurança, portanto, as fases anteriores à fase da pesquisa que estava sendo apresentada precisavam ser realizadas, tanto com animais, nas fases pré-clínicas, quanto, eventualmente, ou de laboratório também, quanto as fases, quando a pesquisa é fase 3, a fase 1 e 2 também tem de ser apresentados resultados anteriores, né? Isso, em alguns momentos, foi foco de debate, tudo, mas era uma questão fundamental, porque não tem sentido colocar as pessoas sob risco desnecessário, né? Além disso, critérios por exemplo, qual é o critério para definir a dose da medicação? Isso precisa estar explícito, baseado em fundamentação científica, etc. Também foi uma cobrança que foi feita bastante. A constituição de comitês independentes em todas as pesquisas clínicas também foi uma cobrança que nós fizemos e que foi um critério geral. Notificação de eventos adversos em prazo hábil à CONEP, né? Também um compromisso do pesquisador de assumir essa obrigação, né? E assim, quer dizer, critérios, antes da pesquisa, definir critérios para análises interinas, para suspensão do estudo, para suspensão do tratamento individual, eventualmente. Quer dizer, isso tudo não pode ser pensado na hora que acontece o evento adverso, tem que estar tudo definido no início da pesquisa, portanto, né? Então, isso tudo foram questões que foram bastante importantes nesse debate todo, e que, nessa parte de segurança do participante, foram os temas centrais de trabalho. A segunda parte também é a parte de direitos, né? E aí, por exemplo, vou dar alguns exemplos, quer dizer, que nós cobramos e conseguimos sucesso. Por exemplo, pesquisas com vacinas. A gente sabe sempre que, geralmente, metade no grupo da vacina, metade no grupo placebo. No entanto, se a vacina demonstra eficácia e segurança, é necessário garantir que o grupo placebo receba a vacina. Ele não vai entrar na fila depois para conseguir ser atendido, certo? Isso foi uma cobrança que nós fizemos e todas as pesquisas de vacina têm esse compromisso de vacinar o grupo placebo, caso a vacina tenha sucesso na pesquisa de eficácia e segurança, né? Outro tipo de problema, o compromisso de atendimento a qualquer evento adverso. Quer dizer, as instituições e o pesquisador, o patrocinador, etc., têm de estar muito claramente compromissados. O risco de evento adverso existe, nós temos visto isso, não tem sido muito grande, mas esse risco existe e, portanto, é necessário o compromisso de atenção integral ao participante de pesquisa, no caso. Outra questão, quer dizer, também importante, quer dizer, é necessário
que o processo de consentimento seja realizado da forma mais adequada, né? Quer dizer, o fato de nós estarmos numa situação limite não deve nos indicar que nós devemos abrir mão do processo de consentimento. O ser humano não é cobaia. Cobaia é um bichinho pequenininho lá que é tratado como tal, né? O ser humano precisa ter consciência do que está acontecendo e tudo mais. Se por acaso ele estiver inconsciente, se esse consentimento deve ser obtido com o responsável, etc. E isso é um processo que precisa ser conduzido da forma mais humana possível, né? Isso é fundamental nesse processo. Por outro lado, quer dizer, nós devemos fazer esse processo sem colocar, por exemplo, o responsável em risco desnecessário. Então, nós fizemos adaptações ao critério para estabelecer o consentimento e permitimos que esse consentimento fosse feito à distância, seja por meio eletrônico, por gravação de chamada telefônica, etc., de aplicativo, etc., de modo que a gente não fizesse, por exemplo, uma obrigação do responsável ter de ir ao hospital, onde ele corre um risco de contaminação e tudo mais, sem necessidade, né? Então, o consentimento é indispensável, mas, por outro lado, as condições em que ele é feito precisaram ser adaptadas ao processo da situação concreta que a pandemia nos colocava, né? Muito bem. Por último, eu queria colocar mais uma questão, que foi até uma polêmica essa semana e tudo, que é o seguinte: nós temos que ter claro também, por exemplo, nas pesquisas com vacinas, né, critérios para suspensão do estudo, né? Uma coisa é quando você tem um evento adverso que é manifestamente relacionado à vacina, por exemplo. Isso é mandatório a suspensão do estudo, se estudar com cuidado isso aí. Segundo caso, quando você tem uma dúvida importante se o evento adverso é relacionado à vacina ou não. Também o que se faz é a suspensão do estudo, uma bateria de exames, etc. Isso aconteceu com o caso de pacientes no exterior, que geraram suspensão dos estudos, às vezes até a nível mundial, etc. E isso é inteiramente adequado, correto, é um sistema que protege a segurança do participante de pesquisa. Agora, por outro lado, a gente suspendeu o estudo por um evento adverso manifestamente não relacionado ao estudo, aí não nos parece uma coisa adequada, né? Porque o que acontece? Quando você faz estudos com populações de dezenas de milhares de pessoas, que é o caso desses estudos de vacinas, né, o que ocorre? Ocorre uma quantidade de eventos que acontecem no dia a dia, né? E nós recebemos dezenas de comunicações, de notificações de eventos. Pois não. Nós recebemos dezenas de comunicações de eventos adversos. Se todo evento adverso nós formos suspender a pesquisa vai travar, pura e simplesmente. E nós recebemos comunicações de que tipo? Casos de apendicite, de litíase renal, de um problema articular do joelho que gerou a necessidade de cirurgia, por aí vai. Quer dizer, toda sorte de problemas são comunicados. Agora, nós temos de ter o critério de avaliação se esse evento tem relação, ou tem pelo menos a possibilidade de ter relação com a vacina, ou se ele é um evento inteiramente que não tem relação e, portanto, não deve gerar implicação na suspensão do estudo, né? Foi isso que baseou, inclusive, a nossa posição aí nesse caso mais recente em relação à vacina que o Butantan está coordenando o estudo, etc. Por quê? Porque se a gente suspende um estudo sem necessidade objetiva, isso aí, inclusive, viola os direitos de quem está participando do estudo, além de violar direitos coletivos, porque nós precisamos, com a maior urgência possível, vacinas, certo? Sabemos, inclusive, que mesmo que a gente consiga aprovar todas as vacinas que estão sendo testadas, que depende, evidentemente, dos resultados dos estudos, que não temos como prever antecipadamente, embora os resultados preliminares estão sendo muito promissores, mas transformar uma vacina aprovada em uma linha de produção na quantidade necessária para o conjunto da população brasileira é um desafio gigantesco que está longe de estar inteiramente resolvido, né? Ou seja, provavelmente nós vamos precisar de todas as vacinas que forem possíveis
para poder chegar o mais perto dessa cobertura do conjunto da população. Está parecendo mais provável que só vai poder ser atingido em 2022. Portanto, quanto mais a gente puder avançar nesse momento atual, nos parece que é o caminho mais positivo. Esse é o espírito com que nós trabalhamos nessa discussão sobre a suspensão ou não do estudo da vacina do Instituto Butantan, e queria colocar um pouco essas questões aqui para o nosso debate, para ouvir também as perguntas e a opinião aí de todos. Seria isso, muito obrigado. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Parabéns, então, pela fala, doutor Jorge Venâncio. Parabéns também pela liderança, né, frente à CONEP, no enfrentamento dessas respostas da comissão frente à pandemia. O doutor Venâncio nos falou sobre os desafios enfrentados no respeito à segurança e aos direitos aos pacientes, e acredito que nunca as pesquisas em saúde elas estiveram tanto na mídia e nas conversas virtuais de todos no dia a dia, né? Então, acho que são temas super importantes e relevantes para a gente estar discutindo nessa semana. Nós temos alguns minutos ainda, vários comentários aqui no chat de parabéns de colegas que estão nos assistindo, e temos uma pergunta do Lucas Domingues, que é se existe algum plano de manter os atendimentos a pacientes e familiares após a pandemia, ou esse foi um serviço de urgência apenas para o enfrentamento da pandemia? Acho que é direcionado para o professor Goldin. Toda a área da saúde vai ter que ser repensada, né? Eu acho que, atualmente, toda a área de planejamento de serviços de saúde do hospital já está repensando essas práticas, né? Eu acho que nós nunca mais teremos um funcionamento dos ambulatórios como eles eram antes da pandemia. Inúmeras situações de pacientes que se deslocavam só para renovar uma situação de um atestado, para renovar receitas, para fazer um pedido de novos exames. Isso tudo já vai dar para, já se está fazendo à distância, né? Já se tem, por exemplo, no caso do Clínicas, um aplicativo que permite essas atividades, essas trocas, o envio de resultados, a própria entrada dos pacientes com esse aplicativo ficou um processo bastante mais simplificado no caso deles precisarem chegar ao hospital. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um esforço. Isso vai depender também de questões regulatórias, porque toda essa liberação das atividades remotas está condicionada, né, ao período da pandemia, e que o Conselho Federal de Medicina, que sempre tinha essa no sentido de proibir que a atividade do médico com o paciente não podia ser feita por via virtual, agora liberou no período da pandemia, então nós vamos ter que aguardar um pronunciamento nesse sentido também para ver essas adequações. Não é um processo tão simples, mas as instituições, sem dúvida nenhuma, já têm respostas. Isso é uma incorporação que vai vir, né? Assim como as atividades educativas, as atividades assistenciais também vão incorporar esses meios eletrônicos, sem dúvida nenhuma. Certo, professor Goldin. Nós temos uma outra pergunta que está direcionada ao doutor Jorge Venâncio, que é do Matheus Brasil, perguntando: o senhor acredita que no momento da imunização enfrentaremos muita resistência da população ou essa resistência não será tão significativa? Me parece que existem alguns grupos que são contra as vacinas e ficam fazendo campanha contra, mas a minha impressão é que o problema principal para a população é o risco da doença, né? E eu diria que, destacadamente, esse é o risco principal. Então, eu acredito que a tendência de uma larga maioria é buscar a vacina. Nosso problema principal no momento, inclusive, é como a gente consegue ter vacina para todo mundo que vai precisar, né? Vai ter, marginalmente, alguma coisa de resistência a tomar e tudo, mas eu acredito que isso aí não vai ser, pelo menos durante um bom período, nosso problema, a nossa preocupação principal, né? Acredito que o receio geral que existe é esse, é o medo da doença, não é o medo da vacina. Isso aí seria fora de
Não está na cabeça das pessoas nesse nível, né? É o que me parece. É porque nós vamos ter várias vacinas, inclusive, quem não gostar de uma, toma outra e tal. Vamos ter várias alternativas, provavelmente. Certo. Todo mundo está dando os parabéns pela mesa, elogiando as exposições. Tem mais uma pergunta aqui para o professor Goldin e outra para a professora Aline. Eu acho que eu vou encerrar depois as inscrições pelo adiantado da hora. Vou passar para a pergunta da professora Aline e depois uma outra para o professor Goldin. A pergunta da Laura Jardim. O que a comunidade médica e científica pode fazer para buscar a equidade de acesso aos cuidados relativos à Covid? Professora Aline? Bem, vou tentar ser bem sintética, né, em razão do avançado da hora, que é uma pergunta muito interessante, mas bem complexa, né? Enfim, a questão da equidade é uma questão, né, que tem diversas dimensões, dimensão social, econômica, ética, de direitos humanos, e também a resposta, né, ao problema, a questão da equidade, que enfim, está relacionada à pandemia, mas também está relacionada não só à pandemia, né, a outro tipo de enfermidades. O que a comunidade médica pode fazer? Enfim, pode fazer, né? É difícil responder essa pergunta porque a equidade é uma questão muito complexa. Pode fazer também em diversas dimensões, né? Como pode fazer dentro do hospital, pode fazer como um ativismo também fora do hospital, enfim, eu acho que é uma pergunta muito boa, mas diante do avançado da hora, eu creio que, né, enfim, deixo para a reflexão da Laura. Laura, agradeço. Depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho que se eu for desdobrar isso, né, doutora Lisiane, a gente tem aqui pouco tempo, tá? Obrigada. Obrigada, é um tema bem complexo. Seria uma outra mesa ou uma conferência sobre isso, né? Mas teríamos oportunidades aí para trocar essas ideias. E a última pergunta, professor Goldin, o que ele acha que vai ficar após a pandemia? Uma pergunta do Hugo Goulart de Oliveira. Bom, que eu acho... Obrigado para o professor Hugo pela pergunta. Que eu acho que vai ficar é uma grande herança de perdas humanas que nós vamos ter. É uma possibilidade de termos vivido um momento histórico trágico como esse, com diferentes formas de enfrentamento em diferentes lugares do mundo, com situações de grande número de mortes evitáveis que a gente pode levar em consideração, situações que foram literalmente que atropelaram todos os planejamentos dos sistemas de saúde do mundo, e os sistemas que minimamente estavam organizados conseguiram dar algumas respostas favoráveis, né? E outros foram catastróficos nessa situação. Eu acho que o que vai ficar talvez a grande herança de tudo isso é a necessidade da gente repensar essas relações todas, né? A necessidade da gente ter um sistema público de saúde que seja, né, responsivo a essas situações, de que a gente consiga ter realmente uma noção de prontidão que, se vocês forem olhar, os hospitais públicos deram uma resposta impressionante nesse período. Ou seja, o que vai ficar é a necessidade da gente repensar muito nossas práticas e pensar, por exemplo, que tanto na fala da Aline quanto na do Jorge, uma coisa é fundamental, é que a gente consiga realmente preservar a relação de confiança da sociedade com o sistema de saúde, com o sistema de pesquisa. Se vocês forem olhar, todas essas ações que foram realizadas, toda essa base teórica, todo esse conjunto de medidas, sejam elas assistenciais, sejam elas de pesquisa, tinham uma finalidade fundamental, que era conseguir dar, no meio dessa incerteza que a sociedade mundial estava vivendo, e talvez a gente pôde viver uma situação única de uma vulnerabilidade compartilhada por toda a sociedade humana contemporânea, e que o que sobra disso tudo é a gente valorizar as relações de confiança. É valorizar que a população, quando olhe para o sistema de saúde
quando olhe para o sistema de pesquisa em saúde, para as universidades, né, consiga ter essa garantia de que eles podem ter certeza de que eles podem confiar nesses profissionais. Que o pior pode acontecer é semear desconfiança em cima de quem vai atendê-los na assistência. E eu acho que essa talvez seja a grande missão de todos nós, é de dar essa pronta resposta com confiança. Eu acho que isso talvez seja o maior elemento de necessidade de reflexão por parte de todos nós, e eu acho que todas essas questões vêm a reboque dessa questão da gente ter a base das relações todas entre médico, profissionais de saúde, pacientes, família, sociedade, ser baseada primordialmente nessa situação de sermos pessoas confiáveis e de confiança para as outras pessoas. Muito obrigado, professor Goldin, pela última resposta. Eu acho que fazendo um fechamento, integrando, né, as 3 falas, que foram excelentes, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os palestrantes o aceite a esse convite e por estarem disponibilizando para a gente um momento do seu dia, compartilhando as experiências, os conhecimentos de vocês durante a nossa 40ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Agradeço a presença de todos que estavam nos assistindo, a todos os comentários que foram feitos, e desejo a todos um ótimo dia e convido a continuar conosco, porque nós teremos a continuidade da programação, então, da nossa semana. Muito obrigado e um bom dia.